Abra comigo a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30. Efésios 4, vinte e nove e 30. Eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, ela é importante para nós, e pedimos que o Teu Espírito Santo que habita em nós, trate conosco através dessa aula. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Eu vou colocar aqui, no dia 15 de novembro de 2012, nós assistimos pela TV mais um episódio daquela série da Rede Globo chamada A Grande Família. Fez muito sucesso, é uma das grandes vendas da Rede Globo no exterior e trata de temas relacionados à família. No episódio que foi exibido nesse dia, o protagonista, o Linneu, que é vivido pelo ator Marco Nanini, ele fica ansioso para comemorar o dia do seu aniversário junto com a sua família, seus parentes e amigos. Mas a data só foi lembrada no dia seguinte, aquele negócio de que esquecia a data do seu aniversário, né? E aí, quando perceberam que ele estava triste, porque todos tinham esquecido a data do seu aniversário, resolveram marcar o aniversário, a comemoração, para o dia seguinte. E fizeram, só que durante a comemoração ele ficou o tempo todo com cara de triste, carrancudo, chateado, resmungando, né? E cada um então resolveu explicar o que aconteceu. Não, nós lembramos a data do seu aniversário, só que a gente queria fazer uma surpresa diferente. Cada um inventou uma história mentirosa para poder justificar o esquecimento da data do Linneu. A decepção dele foi tão grande, porque cada mentira era mais deslavada do que a outra, né? Que ele resolveu fazer lá, na hora do soprar a velhinha do bolo e fazer o pedido, ele pediu que ninguém mais mentisse na casa dele. E aí no dia seguinte ninguém mais conseguia mentir, todos só falavam a verdade. E virou uma confusão, porque aí todas as coisas ruins que um pensava do outro começou a falar também, né? E este episódio, no desenrolamento dele, lá no final, então, o Agostinho, que é outro personagem, conversa com o Linneu dizendo: não, mas é claro que foi uma mentira, mas foi uma mentirinha, né? E o mundo precisa ter uma mentirinha de vez em quando, senão a gente não consegue viver bem uns com os outros. A ideia, então, do episódio é que tem que ter uma mentirinha, porque se não tiver uma mentirinha de vez em quando, a gente não consegue conviver bem com as pessoas ao nosso redor. É claro que esse episódio da Grande Família foi inspirado no filme do Jim Carrey, O Mentiroso. Um dos melhores filmes do Jim Carrey é esse aí. Ele é pai de um menino, está divorciado da esposa, e ele está divorciado exatamente porque fica contando mentira o tempo inteiro. Ele é advogado, não sei qual é a relação, né? Mas ele mente demais para poder ganhar as causas dele, e mente para a família também, porque está tão acostumado a mentir no trabalho que começa a mentir em casa também. Mas ele ama o filho e corre o risco de perder o filho por causa das mentiras. No aniversário do filho, ele não comparece, tenta colar uma mentira no filho, e o filho lá, na hora de soprar a velhinha, ele pede que o pai dele fique 24 horas sem mentir, e aí o resto do filme é um desastre por causa das verdades que ele fala o tempo todo sem querer,
né? Porque o que ele quer mesmo é mentir. No final das contas, ele acaba se reconciliando com a família e aprende que mentir é um negócio que não compensa. Só que não foi isso que a Rede Globo ensinou com o episódio dela, né? O que acontece? Na cosmovisão brasileira, existe esse negócio de mentirinha, uma mentira inocente. Você mentir que o seu carro tem um defeito na hora de vender, não é problema. O problema é para quem comprar, né? Você mentir para o seu marido a respeito de o que aconteceu em casa, que o jantar desandou, não é problema. O problema é ele que vai ficar sem jantar, né? Você mentir na hora de vender, na hora de comprar, na hora de pagar, na hora de conquistar uma moça, na hora de conquistar um rapaz, mentirinha. Na igreja usa até o termo mentirinha santa, né? Só que Deus não gosta desse negócio, é complicado. No Brasil, e isso é ensinado a rodo aí pela sociedade afora, a sinceridade tem o conceito de ser de petulância. Se você é sincero e diz a verdade para uma pessoa, a pessoa não te respeita, ela pelo contrário te desrespeita, porque para as pessoas aí fora a sinceridade é petulância, é ser inconveniente na hora em que você precisa esconder um defeito, um erro, qualquer coisa nesse sentido. E falar a verdade na cosmovisão brasileira é exagero hipócrita. Quando alguém fala uma verdade, você olha no YouTube, na televisão, nos jornais, as pessoas simplesmente dizem que é hipócrita. Nós que somos cristãos somos vítimas disso o tempo todo. Basta condenar um pecado público e as pessoas dizem que você é um hipócrita, né? As pessoas são tão hipócritas que elas dizem que os outros são o que elas são, né? E se alguém fala a verdade, ele é chamado de hipócrita, sem pestanejar. É isso que as pessoas pensam e é isso que elas falam o tempo todo, mostrando que se não tiver uma mentirinha de vez em quando, não vai dar certo. Então as mentirinhas inocentes, elas se escondem em eufemismos, diminuir a seriedade de certas coisas, em omissões, não contar tudo o que realmente aconteceu, nas dissimulações, colocar segundas intenções naquilo que fala, tudo isso nas nossas relações com outras pessoas. No nosso país, nós confundimos sinceridade com petulância inconveniente e verdade com exagero hipócrita. E dessa forma criamos uma casca ao redor de nós que não deixa sermos conhecidos verdadeiramente por quem somos ou por quem pelo menos deveríamos ser. E dessa forma que o mentiroso e a mentirinha são constantemente justificados na nossa sociedade e às vezes nós trazemos isso para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, verdade é que são essas mesmas mentirinhas inocentes a causa de muitos problemas de relacionamento que têm destruído amizades, casamentos, pessoas têm perdido empregos por causa de mentirinhas inocentes e igrejas têm até se dividido porque permite-se que a mentirinha inocente seja a forma de resolver este ou aquele problema dentro de um departamento ou dentro da liderança ou das programações da igreja. E elas vão se acumulando, elas vão aumentando, porque quem conta uma mentirinha vai ter que contar outra para sustentar a anterior, e o cordão só vai aumentando de tamanho e também de gravidade. Nós vivemos a época da performance. O pós-modernismo ensina que o que importa é a performance. Então, você é uma coisa num lugar e você é outra coisa no outro lugar. Na igreja você é santo, nos negócios você é uma águia, né, que sai atropelando todo mundo. Então, cada lugar você é aquilo que é mais conveniente para aparecer. E aí nós vivemos de malabarismos, ajeitando aqui e ali nossas atitudes, nossas falas, nossas conversas, e vamos deixando para lá. O preceito bíblico prescrito por Paulo, e nós começamos a estudar no domingo passado, diz: deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo.
Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Deus é o Deus da verdade, Ele quer que os seus filhos andem na verdade, falem a verdade, vivam pela verdade. Então Paulo disse, nós lemos, por isso deixando a mentira, fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E ele continua então no texto que nós vamos trabalhar agora, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e transmita a graça para os seus ouvintes. Os irmãos se lembram então do contexto. A palavra-chave desse bloco da Epístola aos Efésios é a palavra andar. Andar na verdade. Ela aparece no versículo 17, no versículo 2 do capítulo 5, no versículo 8, no versículo 15. A palavra andar aqui no texto tem um sentido de comportamento, tem um sentido de modo de vida. Como você deve viver? Então você deve viver na verdade, você deve viver segundo o que você aprendeu e foi discipulado de Cristo, você deve viver na luz, andar na luz, você deve viver e andar com prudência no meio de um mundo onde o pecado é que manda nas pessoas. Então desde o capítulo 4, verso 17, Paulo vem falando das consequências práticas de tudo o que ele falou no capítulo 1, 2 e 3. As razões e onde que vai desembocar o fato de que Deus nos adotou e nos elegeu, de que Cristo nos remiu e nos redimiu, e de que o Espírito Santo veio morar em nós, sendo o selo e penhor da nossa herança. De que Deus nos tirou da escravidão viva do mundo, da carne, do diabo, tirou de sobre nós a condenação por causa da sua ira contra os nossos pecados, e por causa do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, nos salvou para vivermos para Deus e nos deu o privilégio de anunciar a multiforme sabedoria de Deus às pessoas. Como fazemos isso? Vivendo de modo digno da nossa vocação. É a primeira afirmação do capítulo 4. Então, do capítulo 4 até o final do capítulo 5, ele vai falar sobre como viver sob o governo do Deus da igreja, sendo no mundo a igreja de Deus. Tudo mudou porque Deus interveio na sua rica misericórdia, com seu grande amor, com a sua suprema e rica graça e a sua bondade fiel. Hoje então nós vamos falar um pouco sobre falando o que edifica. Lembra que nós estamos tratando de 6 consequências práticas da vida cristã. Nós tratamos de 3 delas domingo passado. Hoje eu quero falar sobre a 4ª, que é como que eu falo, como que eu converso. E no próximo domingo as outras 2 que estão por vir. Falando o que edifica. E essa é uma palavra importantíssima para esse tempo que nós estamos vivendo, das mídias sociais, onde as pessoas acham que ali no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, naquele tanto de mídia social que existe, Telegram e tantos outros, elas podem falar o que quiserem. A coisa ficou tão feia que o nosso Supremo Tribunal Federal já até acha que pode controlar essas coisas, né? E hoje em dia, cuidado com o que você anda escrevendo lá no seu WhatsApp. Dependendo da palavra que aparecer, você vai juntar-se àquele pessoal que foi preso no dia 8 de janeiro, lá no Congresso Nacional, né? O negócio está feio assim. Mas é uma vigia localizada e com interesse político medonho e tremendo, né? Mas a Bíblia diz que antes que o Supremo Tribunal Federal queira se arrogar o direito de ser o guarda do que você fala, você mesmo tem que fazer isso. Mas não para agradar este ou aquele grupo, mas para agradar a Deus, que é de fato aquele que deve governar a sua vida. Deus está acima do PT, Deus está acima do PL, Deus está acima da direita ou da esquerda. Então nós temos que nos preocupar muito mais se estamos falando aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que agrada a esta ou aquela ideologia política, social, econômica, financeira, tal e tal coisa. Paulo vai dizer então, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Essa palavra, ela é meio complicada de ser traduzida, a palavra sapros. Em biologia, nós estudamos os fungos saprófitas. Fungos são seres vivos que sobrevivem se alimentando de matéria que morreu. Então, os fungos saprófitas, eles aparecem principalmente em cascas de árvores tombadas no meio da floresta, em matéria que está em decomposição porque morreu. Então, o que seria a palavra torpe? Palavras que se alimentam de coisas mortas, de coisas que já passaram, de coisas que não tem mais o que fazer por elas. Muitos pregadores interpretam palavras torpes como palavrão, o xingamento, né? Que também é palavra torpe, mas o sentido bíblico é principalmente palavras sem necessidade, palavras sem objetivo, ou palavras que visam simplesmente trazer o mal e não o bem, que se alimentam da morte e não da vida nos seus relacionamentos. A Bíblia diz: não saia da sua boca palavras desse tipo, desse tom, dessa natureza, palavras que são mortas por si mesmas, ou que se alimentam de coisa que já morreu, que já não existe mais, que não há necessidade de você ficar enfrentando ou revivendo. E a palavra torpe é uma referência a muito maior do que simplesmente palavra feia, como algumas traduções modernas trazem para nós aí na Bíblia. Ela diz respeito a toda palavra que levanta defuntos mortos, que revive brigas que já deveriam ter acabado, que revive situações de desconforto que não valem a pena, que usa de alguma coisa feia do passado para poder estragar o caminho da vida de alguém no presente, que tem segundas intenções e na grande imensa maioria das vezes não são boas intenções, são intenções más. A malícia, a maledicência, as fofoquinhas, as mentirinhas inocentes, elas cabem com tranquilidade na definição bíblica de palavras torpes. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade com o nosso próximo, e não coisas que não têm maiores propósitos. Então Paulo diz o que deve substituir palavras torpes, o que deve entrar no lugar, na nossa linguagem, no nosso modo de falar, que não seja essas coisas ruins que muitas pessoas vivem falando, e uma das piores delas são as fofocas, que geralmente só contam meias verdades e sempre tem o objetivo de alfinetar, ofender e colocar numa situação difícil o alvo da fofoca que está sendo passada adiante. Então, a palavra de Deus diz como nós acabamos com a palavra torpe. Primeiro, falar o que for bom para a edificação. 3 perguntas que nós temos que fazer quando nós vamos falar ou passar adiante uma conversa. Edifica? É necessário? Traz a graça de Deus para o assunto? São os 3 filtros que você, cristão, cristã, precisa ter na hora de falar qualquer coisa a respeito de quem quer que seja. Isso vai edificar? Isso é necessário? Eu preciso falar isso agora, neste momento? A graça de Deus está envolvida no que eu vou falar? Se você não conseguir passar por esses 3 filtros, não fale o que você estava pensando em falar. É esse o recado de Paulo. Então, nós devemos falar aquilo que é bom para a edificação. O que é bom para a edificação não quer dizer que é somente aquilo que é agradável. Tem algumas pessoas que só falam o que é agradável. Tem um vídeo na internet de uma pregadora pentecostal muito interessante. Ela fala da história da boazinha. Quem é fiel frequentador do Instagram tropeça nesse vídeo quase todo dia, né? Então a boazinha é aquela que nunca quer desagradar ninguém. E aí, porque nunca quer desagradar ninguém, ela acaba desagradando as pessoas mais próximas. Marido, esposa, filhos, né?
patrões, aqueles que precisam da sua presença e da sua ação imediatamente. Mas ela nunca diz não, ela só diz sim. E aí ela arrebenta tudo aquilo que é responsabilidade para poder ficar bem na fita com os outros. Então algumas pessoas, elas sofrem por tentar o tempo todo serem agradáveis aos outros. É claro que é importante você falar aquilo que agrada aos outros. Paulo vai dizer isso em Colossenses, fala o que é agradável, mas sempre temperado com sal, né? Não é só para agradar, mas para não ser também mal educado. A Bíblia diz que nós devemos falar a verdade em amor. Verdade e amor têm que andar juntos, não é só em amor sem verdade, e não é só a verdade sem o amor, tem que ser os dois juntos. Falar a verdade em amor é falar com educação, falar com respeito. Às vezes você tem que tratar de assuntos delicados com uma pessoa que você respeita muito, então a palavra de Deus ensina que você deve ser respeitável na hora de você abordar o assunto com a pessoa. Nós aprendemos que devemos falar sempre o que agrada às pessoas aí, e que a nossa palavra precisa ser boa, positiva em qualquer situação. Mas o agradável nem sempre é o bom. Aquilo que agrada, às vezes, é a mentira. Aquilo que agrada é aquilo que a gente quer ouvir. A Bíblia diz que nos tempos em que nós estamos vivendo, as pessoas sentem coceira nos ouvidos na hora que se fala a verdade. Elas não querem ouvir a verdade, elas querem ouvir algo que as satisfaça. Então, a Bíblia diz que nem sempre o agradável é o bom. A palavra boa é aquela medida por seu valor de aproximar as pessoas de Deus e da sua vontade, não de simplesmente colocar um pano quente sobre um determinado assunto ou tampar o sol com uma peneira para que ninguém veja o problema. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 15, verso 23. Quem achar primeiro pode ler. Provérbios 15, 23. A palavra que é dita na hora certa, quão boa ela é. Às vezes, não é nem o que falamos, mas às vezes é o momento que escolhemos para falar. Como pastor, a maioria das reclamações que eu ouço de algumas atuações minhas, pastor, o que o senhor falou está certo, mas a hora não foi boa. Eu peço a Deus todo dia sabedoria para saber a melhor hora de falar as coisas, porque 90% das pessoas que ficam com raiva de mim porque diz que eu não falei na hora certa. Às vezes eu até falei na hora certa, ela que não queria ouvir mesmo, mas esse é um dado verdadeiro. Muitas pessoas dizem que ficam magoadas não é pelo que foi dito, mas é como foi dito e a hora em que foi dito. Às vezes a pessoa não estava pronta para ouvir, às vezes ela estava no meio de uma tarefa importante, às vezes ela estava muito cansada e você não percebeu. E aí a gente precisa de fato tentar encontrar o melhor momento. É claro que isso às vezes também é desculpa para a gente não falar nada, né? Tem pessoas que nunca falam o que tem que falar porque nunca acham o momento. Será que a pessoa nunca dá a oportunidade, né? A Bíblia diz que nós devemos falar de Jesus a tempo e a fora de tempo, ou seja, quer queira, quer não, você precisa falar. Então algumas pessoas falam assim, eu não evangelizo meus filhos, não, nunca acho o momento certo. A novela ocupa o momento certo, a série do Netflix ocupa o momento certo, o futebol ocupa o momento certo, a pescaria ocupa o momento certo, nunca chega o momento certo, né? Trabalho ocupa o momento certo. Então a gente está sempre nesse pêndulo de nunca saber a hora ou de sempre falar na hora errada. A Bíblia diz, se você precisa de sabedoria, peça para Deus, Ele vai te dar sabedoria. Então, a palavra que é dita a seu tempo, quão boa ela é. Mesmo que às vezes ela seja uma repreensão. E a Bíblia diz que o sábio, ele aceita a repreensão. É o imprudente, é o insensato e é o iníquo que nunca aceita a repreensão. Mas o sábio, aquele que conhece a graça de Deus, também sabe ouvir a repreensão quando ela vem de Deus.
Então, às vezes, mesmo sem querer, nós passamos para frente histórias mal contadas. Nesses tempos de WhatsApp, fake news, a gente cai nessa armadilha o tempo todo. Alguém posta um vídeo lá dizendo uma coisa a respeito de alguém, a gente acha que está certo e passa sem ver. E depois vai ver que aquilo tudo é uma grande mentira. Ninguém falou aquilo para ninguém. Há poucos dias atrás, soltaram na rede que o Silvio Santos tinha morrido. De novo, já era a terceira vez que ele morreu, né? E pela terceira vez ele não morreu, ele está vivo. E aí o SBT tem que ir no Jornal da Noite para dizer uma nota pública de que o Silvio Santos está vivo. Mas todo mundo já está espalhando, Silvio Santos morreu, Silvio Santos morreu, Silvio Santos morreu. E o videozinho que diz que ele morreu já andou o Brasil inteiro, a África, a Alemanha e até a Dinamarca, né? Então, cuidado com histórias mal contadas. Especialmente nós gostamos de passar histórias que destroem alguém. Nesses tempos de política e de polarização, gente, eu me canso de ver lá nos grupos de WhatsApp, inclusive os da igreja, notícias inverídicas, notícias dadas de forma raivosa, irada, maliciosa, dissimulada. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Alguns irmãos ficam chateados comigo quando eu peço para não ficar publicando essas coisas nos grupos da igreja. Olha, se você fizer do seu próprio punho, não vou brigar com você. Mas se você pega um vídeo de terceiro, onde um palavrão aparece, onde uma dissimulação está envolvida, onde uma intenção maliciosa está envolvida, é claro que é minha obrigação como pastor criar caso com você. Porque nós não podemos ser espalhadores de notícias e de conversas vãs. Não é isso que Deus espera de nós. Agora, se você consegue fazer uma avaliação sóbria, sabendo de tudo o que aconteceu, nós damos até o púlpito para você pregar sobre isso, não tem problema. Mas nós não sabemos de tudo. Muitas pessoas brigam comigo porque eu não fico emitindo opinião de tudo. Pastor, por que o senhor não falou lá do acidente do avião onde morreu 400? Uai, de repente só morreu 200, sei lá, né? Ah, mas está claro que o culpado foi o piloto. Aí vão descobrir que o avião começou a falhar a turbina e o piloto tem culpa disso. Então a gente tem que tomar cuidado com essa pressa de ficar comentando as coisas, de ficar passando para frente as coisas, porque de repente a gente não está edificando, nós estamos destruindo as coisas, especialmente destruindo a reputação de alguém. E vários estudos têm sido publicados a respeito da época do cancelamento. Nós vivemos na época do cancelamento. Alguém fala algo, vai o outro lá, inventa um monte de mentira a respeito dele, e é isso mesmo que acontece. João Calvino é alvo dessa política do cancelamento desde quando ele foi pastor em Genebra. João Calvino foi o governador de ferro de Genebra. Ele nunca foi prefeito da cidade. Ele era pastor da igreja. Ele era mau. Ele era tem uns até que fala que ele era efeminado, porque depois que ele ficou viúvo, ele não casou de novo. Tudo isso para quê? Para colocar em descrédito as doutrinas que ele ensinava. E é isso que acontece na televisão, no Facebook, no Jornal Nacional, na Globo News, na Band News. Eles ficam ali defendendo ideias e não estão nem aí para a reputação que eles vão arrebentar com o que eles estão falando. Porque para eles a notícia ela tem que ser dada de forma intencional para alcançar um objetivo político ideológico deles. E a gente cai igual uns patos e sai repassando sem nenhum filtro. Não, fale o que edifica. Fale aquilo que vai construir, não aquilo que vai destruir ao redor. Coisas que constroem. Observar o que é bom nas pessoas mais do que aquilo que é ruim. A edificação tem a ver com a construção do caráter de Cristo nas pessoas e não com espalhar notícias e mais notícias e mais notícias, porque nós acabamos nos tornando fofoqueiros e não pessoas que informam as outras. Terceiro, Paulo diz que para que nós
tiremos as palavras torpes da nossa boca, nós devemos falar de conformidade com a necessidade. Isso que eu estou falando precisa. Às vezes eu fico olhando tanto de coisa fútil que eu falo. Isso entristece a gente, porque você tem um compromisso com falar a verdade, você tem um compromisso com a edificação, você tem um compromisso com o melhor, e de repente, olha lá você detonando com o próximo. Essa é a nossa natureza, é o normal, nós emitimos as obras da carne, mas nós precisamos pedir que o Espírito Santo produza em nós o fruto do Espírito. Então, falar de conformidade com o necessário. Isso que eu vou falar, essa história, essa notícia, esse assunto, essa conversa, é necessária? Precisa. É claro que tem horas que você tem que falar as coisas. Às vezes as pessoas me ligam e falam assim: o que é que você me fala a respeito do pastor fulano de tal, porque nós queremos trazê-lo aqui para a igreja? Ixi, e agora? O que a gente sabe do pastor é um monte de coisa ruim. O pastor também faz coisa ruim, gente. Tem um monte aí fazendo um monte de coisa ruim. E aí você tem que tomar cuidado para, naquilo que você for falar, você não seja omisso, mas também não seja mentiroso e não seja uma pessoa que quer o pior para os outros. Então a gente tem muito cuidado na hora de o que vamos falar a respeito do ministério dos outros. Porque também eles vão falar do nosso. Às vezes a gente é muito duro com algumas pessoas que não levam a igreja a sério, e aí elas saem das reuniões falando que a gente é ruim. Eu sou vítima disso. Meus pastores auxiliares que o digam. Algumas pessoas disseram para ele: você vai trabalhar com o Evangelho, aquele cara bruto daquele jeito. E aí as pessoas vêm trabalhar com a gente e descobrem que a gente não é tão bruto assim. Mas com gente que não leva as coisas de Deus a sério, a gente é meio forte mesmo. Porque gente que não leva as coisas de Deus a sério, destrói, desagrega, denigre, derruba. E não é isso que a gente quer. Deixa eu só contar um caso, sem dizer quem é o santo, né? Então nós estávamos numa reunião do presbitério e tinha uma igreja que estava com um problema, ela não crescia. E o pastor estava lá há 10 anos. Então nós observamos no relatório pastoral dele que 90% das atividades dele não tinha nada a ver com a igreja que ele pastoreava, mas tinha a ver com uma missão a qual ele era um agregado e fazia parte dela. Então nós dissemos para ele: olha, você foi colocado lá naquela igreja para fazer a igreja crescer, não para usar a igreja para essa missão que não tem nada a ver com a igreja da qual você participa. Demos uma esfregada nele, fiquei com a fama de ser ruim, mas a igreja voltou a crescer porque ele parou de se envolver com a missão lá e começou a cuidar melhor da igreja. Aí nós estávamos olhando o relatório financeiro da mesma igreja, na mesma época, e estava tudo normal. Nós observamos que o salário do pastor estava defasado e que a zeladora ganhava muito pouco. Então nós resolvemos, na época a igreja era governada pelo presbitério, era uma congregação presbiterial, nós resolvemos aumentar o salário do pastor, atualizá-lo, que já fazia um bom tempo que não era atualizado, e também o da zeladora. Então nós chamamos o pastor: olha, nós vimos aqui que o seu salário está desatualizado, nós vamos atualizá-lo. Então a partir do ano que vem o seu salário vai ser tal, e a igreja precisa pagar melhor a zeladora. Então nós vamos melhorar o seu salário, o presbitério vai pagar o seu salário, e a igreja fica livre para pagar melhor o salário para a zeladora. Combinado? Aí ele falou assim: e os 3.000? E que 3.000? Os 3.000 que a igreja me deve. Aí eu peguei lá o relatório financeiro: meu irmão, aqui está dizendo que a igreja não te deve nada. Ah, não, mas é porque a gente não colocou aí, porque se a gente coloca essa dívida aí, o presbitério não aprova a nossa finança. O que é isso? É uma mentira bruta. A igreja tem uma dívida com o pastor e ele não relata ao presbitério para não ter problemas lá com a administração financeira da igreja. Mas
A dívida estava lá. Ou seja, o relatório financeiro que estava sendo apresentado ao presbitério era mentiroso, era falso. Não dizia a realidade financeira da igreja. Então nós tivemos que dar outra esfrega no pastor e falar: olha, não é assim que se administra uma igreja. Não é escondendo os problemas debaixo do tapete. Como é que o presbitério vai corrigir ou sanar a dívida se o presbitério nem sabe que ela existe? Isso é mais comum do que os irmãos imaginam. O seu William está olhando ali para mim com aquela cara experiente, que eu sei muito bem do que o senhor está falando, né? E é verdade. Isso acontece na igreja, no presbitério, acontece na nossa vida comum também, muitas vezes. E aí, quem procura resolver é taxado como mal. E as pessoas saem falando: aquele lá é mal, aquele lá gosta de ficar alfinetando a gente. Não é. Então, a gente precisa falar de acordo com a necessidade. Qual que era a necessidade naquele momento? Chamar a atenção do pastor para que ele administrasse a igreja corretamente. Isso foi feito com respeito, com amor e do jeito que a gente aprendeu que a Bíblia ensina. Então, a gente precisa entender que o conformável nem sempre é o melhor. Como assim conformável? Aquilo que deixa as coisas no conforto. A gente podia simplesmente fingir que a igreja não devia esses 3 mil para o pastor e deixar ele se virar com a dívida. Mas a gente resolveu que o presbitério ia pagar. Então não é simplesmente se conformar com a situação, mas é trabalhar para que ela seja corrigida. E aí você precisa falar aquilo que tem a ver com o necessário. Tem hora que você tem que falar coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir. E não é porque você vai falar o que elas não gostam que você vai estar errado. Agora, o que a Bíblia diz é que ao fazê-lo, faça-o respeitosamente, faça-o objetivamente e faça-o resguardando o sigilo necessário a respeito dessas coisas, para não sair por aí denegrindo as pessoas umas para as outras. Às vezes a gente fica sabendo de uma coisa errada que acontece na igreja e imediatamente a gente vai contar no nosso ciclo de amizade. Ih, lá na minha igreja o trem está feio, fulano lá pulou o muro, caiu em cima da panela, sujou o barraco. E aí pronto, né? Todo mundo está sabendo do problema da igreja. Eu fui pastor de uma igreja, acho que eu já contei isso aqui, que tinha uma irmã que só vinha na reunião de oração quando ela tinha uma fofoca para contar. Ela vinha na reunião de oração quando ela tinha uma fofoca para contar. Como é que ela fazia a fofoca? Ela fazia a fofoca no formato de um pedido de oração. Eu queria fazer um pedido de oração. Vamos orar pelo fulano de tal, porque o casamento dele está muito ruim, a coisa ficou feia lá na casa dele, ele brigou com a esposa, sei que. Contou todo o problema do casal na reunião de oração. Na próxima semana, ela não tinha nenhuma fofoca para contar, ela não vinha. Só tinha pedido de oração quando tinha uma fofoca para contar. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado. Uma outra vez eu estava em casa e chegou a esposa de um pastor colega, saindo da reunião da SAF. Aí ela chegou lá: lavei a minha alma na oração que eu fiz lá na SAF. Na minha oração eu contei todos os podres da SAF. Falei, qual que é a vantagem disso? A oração é para Deus ou é para as irmãs que estão sentadas lá do lado? Então, às vezes, a gente faz as coisas evangelicamente incorretas, né? A gente transmite histórias, a gente fala coisas, a gente desabafa usando a palavra de Deus de forma inadequada. Então, fale o necessário aquilo que as pessoas precisam para aquele momento. Aquilo que vai ajudá-las a resolver o problema, aquilo que vai ajudá-las a entender a situação e não aumentar ainda mais a carga e o fardo delas com histórias e histórias e mais histórias. Isso não faz bem para as pessoas. Paulo fala em Colossenses 4 que nós devemos falar uma palavra agradável, temperada com sal. A palavra deve se conformar à necessidade e não ao conforto, ao que as pessoas acham que é melhor, não à preferência, não ao gosto do freguês.
Eu tive que lidar na situação de uma disciplina uma vez, uma pessoa importante na igreja foi disciplinada, e aí a gente tinha que confrontar ela por causa do que ela estava fazendo de errado. E aí na reunião lá, os outros, não, tá certo, vai lá e confronta mesmo. Aí depois sai da reunião, chama a pessoa para pagar um almoço, um jantar e... Não, você está certo mesmo, o pessoal está sendo duro demais com você. E... Palavra só para agradar. Às vezes a gente tem que resolver um problema grave. Nós tínhamos um colega que matava a reunião de presbitério mais que mau aluno mata a aula de escola. A coisa estava tão feia que ele tinha ganhado o apelido no presbitério de oniausente. Era mais ausente do que presente. E nós fomos resolver o problema, fomos tratar do problema com o colega. E todo o tempo tinha um outro colega junto, pondo pano quente. Não, não é bem assim não, não é bem assim não, não é bem assim não. Quando o colega saiu da nossa presença, o outro falou, não, você está certinho. É isso que você tinha que ter falado mesmo. Por que você não falou para ele? Por que você não me ajudou a falar isso para ele? Porque a gente ia resolver o problema. Não, os problemas continuam porque a gente é uma coisa na frente de um e outra coisa na frente de outro. A Bíblia diz, fale de acordo com a necessidade. Trate do problema quando o problema está lá. Não esconda, não tampe o sol com a peneira, não coloque pano quente, não fique perfumando aquilo que não tem bom cheiro. Não vai dar certo, vai ficar ruim no final. E por último, então, a palavra de Deus diz, transmita a graça aos que ouvem. Falar transmitindo a graça. O que é graça? Todo mundo sabe. Graça é um favor que não se merece. Não é que você vai falar bem de quem só faz coisa ruim, mas você vai ser gracioso. Você vai procurar o melhor da pessoa e vai procurar oferecer o melhor para a pessoa. Boa comunicação nem sempre quer dizer eficácia. Tem gente que se comunica muito bem, mas só para poder ficar enganando as outras pessoas. Essa semana, vendo um vídeo no YouTube, diz que existe regras para você falar muito e não falar nada. Então existe um grupo de palavras que você aprende, frases já pré-programadas, que quando você estiver numa entrevista e não souber o que falar, você fala essas coisas. Então você fala um monte de coisa e não fala nada ao mesmo tempo. E tem gente que faz curso disso, vocês acreditam? Eu não sabia que tinha curso para falar o que não falou, né? E aí a gente vê na televisão aí toda hora as pessoas são pegas de surpresa por causa de uma catástrofe, por causa de uma coisa que aconteceu, e elas têm que dar uma entrevista, e aí elas falam, e você não entende uma palavra que ela falou. E não tocou no assunto. Essa semana a nossa ministra do esporte está com essa fama. Falou um monte de coisa a respeito de um acidente em um determinado lugar, que não tem nada a ver com o esporte, e o que ela falou não tem nada a ver com a situação. Virou meme na internet. Às vezes na igreja a gente faz do mesmo jeitinho. A gente cobre os assuntos com um monte de coisa que não diz nada no final das contas. Mas a Bíblia diz que você deve intencionalmente transmitir a graça. Colocar o favor de Deus, colocar a presença de Deus no meio dos assuntos. Um personagem bíblico que faz isso de uma forma magistral é Jonatas. Jonatas, aquele amigo de Davi. Jonatas é muito interessante. Eu escrevi um livro sobre ele, se você quiser, depois você pode adquirir. Jonatas, ele tem a capacidade de introduzir Deus na conversa. Então ele fala assim para o escudeiro dele, vamos ali dar uma ataca nos filisteus ali. Aí o escudeiro dele fala, não, mas são muitos, eles estão num lugar mais alto, num lugar mais difícil da gente ir lá e dar uma ataca neles. Aí Jonatas vira para ele e fala assim, não, Deus é capaz de livrar com poucos ou com muitos. Ele põe Deus na conversa. E vai lá, ele e o amiguinho dele, dá um ataque nos filisteus e começa a guerra de Israel com os filisteus. Depois, quando ele está conversando com Davi achando que vai morrer, porque Saul não para de persegui-lo, ele vira para Davi e fala assim, olha, Deus te escolheu, você vai ser o rei.
e eu vou ser o segundo depois de você. Ele introduz Deus na conversa. Isso é transmitir a graça. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 19 que teve um momento que Davi estava tão angustiado que ele já estava desesperado da vida, porque Saul não parava de persegui-lo. A Bíblia diz que Jonatas se levantou, foi até Davi e o consolou a respeito do seu pai. Os verbos estão no passado. Ele se levantou, foi e consolou. Ou seja, ele conseguiu fazer o que ele queria fazer. Quando Saul, a Bíblia diz que motivado por inveja, decidiu que Davi devia morrer, e ele falou isso publicamente para os capitães dele, Jonas se levantou. E Jonatas disse para Saul assim: mas o que o senhor está fazendo, meu pai? Isso é loucura. Deus fez grande livramento em Israel através de Davi. Colocou Deus na conversa. Isso é transmitir a graça. É colocar Deus na conversa. É não permitir que a nossa conversa ande sem que ela aconteça na presença de Deus, para que Deus a aprove ou para que Deus a reprove. Quem ama a Deus não consegue ficar conversando pachorrada, coisa feia, coisa esquisita na presença dele. Então para. E nós aprendemos que devemos ser comunicativos, mas ser comunicativo não quer dizer simplesmente aceitando qualquer coisa de qualquer maneira. Temos prezado mais por métodos do que por conteúdos. E a Bíblia diz que o conteúdo, aquilo que a gente carrega com a gente, é mais importante do que os métodos que a gente usa. Nós lutamos por vencer aquela tediosa educação dos ouvintes e as mirabolantes criatividades dos comunicadores. No seminário eu fiz uma matéria que chamava Técnicas de Comunicação. Então a gente tinha que aprender a usar a técnica de comunicação. Numa das aulas, nosso professor disse que um pastor estava tendo dificuldade de ganhar a atenção dos ouvintes na igreja. Então ele pensou: o que eu vou fazer? Ele pegou um tijolo bem sujo e levou lá para o púlpito, na hora da pregação. Na hora que o culto começou, ele colocou aquele tijolo bem sujo do lado do púlpito, de forma que todo mundo visse que no púlpito tinha um tijolo sujo. E ele fez o culto normalmente, pregou o seu sermão normalmente, e não fez uma única menção àquele tijolo sujo, nenhuma vez. Quando ele foi para a porta cumprimentar os irmãos, eles perguntaram: e aquele tijolo sujo lá em cima do púlpito, pastor, por que ele está lá? Não, foi só para vocês prestarem atenção no sermão. As pessoas prestaram atenção no sermão para ver o que o pastor ia falar do tijolo sujo. Ele não falou nada. Tem hora que dá vontade de fazer isso, colocar um tijolo sujo. Pena que só dá para fazer uma vez, né? Uma vez, depois nunca mais as pessoas caem nessa, né? Mas aí nessa matéria a gente tinha que fazer um trabalho sobre Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. E aí o professor diz: usa da criatividade e fale sobre ser luz do mundo. E a gente tentou, eu levei uma vela, liguei lá na frente, ó, essa vela representa a luz, tudo. Mas um colega foi bem criativo, ele pegou uma lanterna, tirou as pilhas, encheu de terra dentro da lanterna, e aí ele foi dar a aula dele. Olha aqui, quando a gente está com a vida suja, você liga, não funciona. Então a gente vai tirar a sujeira, quando Cristo entra na nossa vida, tira a sujeira, e ele coloca a pilha nova, que é o Espírito Santo. Aí ele pegou, abriu a lanterna, bateu ela em cima da mesa, que é aquele monte de terra em cima da mesa, e ele colocou as pilhas e ligou. A lanterna estava suja, as pilhas não funcionaram. Aí ele ficou lá, batendo na lanterna para ver se o Espírito Santo funcionava na vida do crente. Não deu certo. Então a gente às vezes é tão criativo na hora de comunicar as coisas que a gente perde de vista o conteúdo. O que realmente as pessoas precisam saber e conhecer. A Bíblia diz: olha, quando você estiver conversando, transmita graça, favor, a presença de Deus na vida das pessoas. Tem algumas pessoas que são tão santas, aqui na igreja de Vila Nova tem algumas, viu? Tem umas pessoas aqui que são muito santas. Dá vontade de ficar o dia todo do lado dela, encostando no ombro assim, para ver se pega um pouco de santidade para a gente, porque são tão carinhosas, são tão caridosas, são tão educadas, são tão atenciosas, que a gente fala assim: puxa vida, o céu existe mesmo. Tem um representante dele aqui na minha igreja, né? Nas igrejas por onde eu passei, sempre tiveram pessoas maravilhosas.
E a gente, quando muda de uma igreja para outra, a gente sente muita saudade delas, porque a conversa com elas faz bem para a gente. Elas não conversam demais, mas o que elas conversam faz bem para a gente. Tem sempre uma palavra boa. Aqui no presbitério, um dos pastores que sempre me fez muito bem, hoje ele está lá na Moca, em São Paulo, é vendo Jenner. Um dos momentos mais confusos da minha vida, quando eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, o que eu ia fazer, ele veio ao meu gabinete. E ele falou assim: olha, eu gosto muito de você. Às vezes você é meio duro comigo, mas eu aprendi a te respeitar dessa forma. E eu sei que você está vivendo um momento difícil. Então eu vim cá orar com você e te dizer algumas coisas. E ele me disse as coisas que eu precisava ouvir, que me fizeram muito bem, e orou comigo. Às vezes o que a gente precisa é disso, de alguém que vem no seu momento mais confuso e te ajude a ver com clareza a situação. Isso é transmitir a graça. Ele não esconde, ele não fica te bajulando, ele não fica passando a mão na sua cabeça. Ele diz o que está acontecendo e ele diz: eu estou aqui do seu lado e vou ficar do seu lado para te ajudar. Então, transmita a graça aos que ouvem. Deixa eu fazer aqui algumas aplicações, que eu tenho que obedecer o aviso que eu dei, né? Primeira aplicação: elimine as palavras sem vida das suas conversas. O nariz comprido do Pinóquio quer dizer o quê? Toda vez que o Pinóquio mente, o nariz cresce, né? Elimine da sua boca as palavras sem vida. Comece eliminando a mentirinha santa, a mentirinha inofensiva. Comece por aí. Você vai ver quanta coisa essas mentirinhas sustentam na sua vida que não são boas. Elimine essas palavras das suas conversas. Das conversas que você tem com a esposa, com o marido, com o filho, com o pai, com o avô, com o funcionário, com o patrão, com o colega da pescaria, com a irmã da SAF, aquela que vai para o cabeleireiro junto com você. E cabeleireiro não tem boa fama nessas questões de conversa, né? Quer saber das coisas, vai para o cabeleireiro, né? Segundo, procure não passar certas notícias à frente sem antes ter certeza de que é verdade. Há menos de 15 anos atrás, o jornal mais assistido da televisão era o Jornal Nacional. Meu pai gostava de ouvir o Boa Noite do Cid Moreira, depois do Sérgio Sapelém. A Rede Globo vem perdendo audiência a rodo nos últimos anos por causa da falta de confiabilidade do seu jornal. A gente só assistia o Jornal Nacional. Aí eu comecei a aprender a assistir o Jornal Nacional, o da Band, o outro. Aí você vê a mesma notícia dita diferente e às vezes até de forma contrária. Tem gente que é assim, é o Jornal Nacional da igreja, é o popular do ministério. Qual que é o slogan do Jornal Popular aqui de Goiânia? Saiba das últimas primeiro. Então eu quero transmitir as últimas primeiro. E nem sempre as últimas são verdadeiras. Tome cuidado. Evite não passar certas notícias. Preste muita atenção nas mídias sociais. Mídia social é um negócio que veio para ser bom e hoje é a terceira coisa que mais traz pessoas para o meu gabinete pastoral. As conversas atravessadas do WhatsApp. O WhatsApp não é lugar para lavar roupa suja. O WhatsApp não é lugar para você tratar de problemas sérios da sua família. Até porque ali tudo é pela metade, tudo é abreviado, tudo é resumido e as pessoas ficam bravas porque elas veem ironia onde não tem, elas veem malícia onde você não colocou, elas veem dissimulação onde você tentou falar a verdade. Então, tem coisas que é só de viva voz. Problemas familiares principalmente. É um sentado do mesmo lado da cama com o outro para conversar perto. Mas eu não dou conta porque eu tenho que ofender.
Então é melhor ofender de longe, lá no WhatsApp, né? Cuidado. O WhatsApp tem essa mania de colocar pressa nas coisas. Às vezes eu recebo uma mensagem de um irmão às 10 horas, às 10h20 ele começa a colocar interrogação. Às 10h30 ele coloca outra interrogação. Às 10h40 ele coloca outra interrogação. E eu só vou ver o WhatsApp às 6h40 da tarde. Eu não fico olhando o WhatsApp o tempo todo. Então, se você precisa mesmo tratar de alguma coisa comigo, telefona. E ainda corre o risco de eu não atender, porque nem sempre eu estou perto do telefone. Eu não fico com ele o tempo todo no bolso. Não fico. Antigamente não era assim, ué. Tinha um tal de telefone que a gente tinha que atravessar a casa para atender. Agora o celular, onde a gente está, ele é um intrometido que vive trazendo problema para a gente ter que resolver. Às vezes, só por você atender o celular no meio de uma conversa, você já leva um pito. É ou não é? Porque você deixou de dar atenção para aquele que está ali, para aquele que está longe, que está muito mais cômodo do que esse. Então, se é urgente, procure conversar de viva voz. Cuidado com as notícias. Terceiro, evite discussões em alta voz. Se o volume aumentou, pare. Não compensa. Não é quem grita mais alto que vai ganhar. Tome cuidado com isso. A gritaria não vem de Deus. O falar em voz alta, em tom grosseiro com o outro, não vem de Deus. Evite. Coloque um ponto final nessas coisas. Quarto, dê o seu testemunho cristão sempre que houver uma boa chance. Coloque Jesus na conversa. Às vezes nosso testemunho está por um fio. Está tudo rebentado já. Não, fale. Ah, pastor, mas aí o camarada não vai querer mais me ouvir. Não tem problema. Algumas das pessoas que eu trouxe para a igreja, não são muitas, eu não sou um evangelista nato, mas quase todos que eu trouxe para a igreja, eles disseram no seu testemunho que é porque sempre eu colocava Deus na conversa. Coloca Deus na conversa. Se Deus não cabe na sua conversa, então a sua conversa não é boa. É ou não é? Quinto, estou quase acabando. Aprenda a transmitir palavras de encorajamento bíblico com frequência. Às vezes a gente desencoraja os outros. Eu fui mestre nisso e ainda de vez em quando eu tropeço. Especialmente quando as pessoas me pegam no bate-pronto, eu dou umas tropeçadas. Mas eu me lembro de uma situação que eu nunca esqueci, até hoje eu tenho vergonha dela. Nós pintamos o templo da igreja, lá em Rubiataba. Pintamos o templo. Fazia um tempão que aquele templo não era pintado. A gente tirou, lá tinha rachadura que cabia 2 dedos dentro da rachadura. Onde eu vou, Deus tem me dado essa vocação de reformar as coisas. Então a gente reformou o templo, ficou bonito. As mulheres da SAF foram lá e lavaram o templo. Aí uma irmã chegou para mim e falou assim: e aí, pastor, como é que ficou? Ficou bonito? Ficou, mas você esqueceu de lavar os rodapés. Eu acho que na próxima pintura essa irmã não ia querer participar do lavar o templo. O pastor só viu que estava sujo, não viu que estava limpo. E às vezes a gente faz isso, a gente fica procurando defeito, né? Para poder falar. 90% ficou bom e aí os 10% é que a gente menciona. E a gente tem mania disso. Especialmente mãe, quando está ensinando o filho a ser dona de casa. Não elogia nem... oh, essa roupa ficou muito mal passada. Aí depois a menina não quer mais passar roupa. Fica, o que foi que eu fiz de errado, que essa menina não quer passar roupa em casa, né? E assim vai. A gente olha muito para o negativo. Não, aprenda a olhar primeiro para o positivo, depois você chega lá no negativo e conserta ele. E ajuda até o outro a consertar, né? Aprenda a fazer isso. Sexto, aprenda a ouvir com atenção. Nós vivemos na época que as pessoas querem falar demais, mas não querem ouvir. Aprenda a ouvir. Dá uma diminuída no ritmo. Ouça o que a esposa está dizendo. Muitas brigas de casais acontecem porque a gente não ouve. Não presta atenção. Ouça o que seu marido está dizendo. Ouça o que seu filho está perguntando. Antes de dar bronca. A gente dá bronca antes dele falar.
Deixa ele falar, inventar a conversa fiada dele lá até... Depois você vai destruindo a conversa fiada, pedaço por pedaço, mostrando para ele que ser cristão é diferente. E por último, Paulo então termina o versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Para cada ensinamento, uma doutrina. Por que eu devo falar o que edifica? Porque se eu não falar o que edifica, eu vou entristecer o Espírito Santo que mora em mim. Se eu falar bobagem, se eu falar coisas feias, se eu falar palavras desnecessárias, dissimuladas, mentirosas, que alegria o Espírito Santo que mora em mim terá em mim. Paulo diz então que nós devemos ter um comportamento diferente, porque nós somos diferentes uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele se entristece com aquilo que a gente fala, mas ele também se alegra com aquilo que a gente fala, quando o que a gente fala representa, espelha